Encerrando a sequência de painéis, apresentamos agora o painel 3, Mecanismos de Inovação e Ecossistema. Convidamos o mediador, Daniel Giacometti, e os panelistas, Patrícia Nogueira, coordenadora do Lab Ideias da UERJ, Marcelo Amaral, professor da UF e idealizador do Vírgula Hub de Inovação VR. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui, representando a ADR também. E eu acho que o tema do painel, ele diz muito sobre o papel da ADR. Quando eu voltei para a Volta Redonda em 2019, 2018, depois de ficar um tempo fora, a minha angústia era encontrar as pessoas que estavam olhando para o tema de inovação, empreendedorismo, e ter encontrado a ADR, uma entidade olhando para a pauta de desenvolvimento regional, foi uma grande felicidade. E quando a gente está falando de desenvolvimento regional, a gente não está falando só de um desenvolvimento pontual, ou seja, por mais que você possa ter empresas âncoras, o cluster, por exemplo, que cumpre um papel muito importante, o desenvolvimento regional ele envolve a interação de vários atores. A gente está falando de como esses atores podem trabalhar juntos, e eles precisam trabalhar juntos para a região se desenvolver. Bom, a ADR cumpre esse papel e o nosso objetivo aqui hoje é debater um pouco esse tema. E aí, quando a gente fala de ecossistemas de inovação, que é um termo que está um tanto quanto batido, mas eu acho que é relevante a gente partir dele para poder direcionar a nossa discussão, queria fazer a primeira pergunta aqui para o Marcelo, para ele trazer um pouco da visão dele sobre o conceito ali de ecossistema de inovação e como que isso se aplica aqui ao Sul Fluminense. Daniel, obrigado aí pela jogar a bola, dar boa tarde aí para todo mundo, prazer ver uma parte das caras conhecidas aí que a gente está militando nessa discussão. É um prazer agradecer o convite à ADR, é um prazer a gente estar aqui nesse momento, dividindo a sessão aqui com a Patrícia e com o Daniel. Olha só, respondendo muito objetivamente, o ecossistema é um espaço, em geral virtual, onde o processo de geração, apropriação e utilização do conhecimento técnico-científico acontece. E aí eu acho que parte dessa premissa, quer dizer, tem atores que geram conhecimento, tem atores que utilizam conhecimento para gerar lá bens, serviços. Acho que essa é uma resposta bem objetiva, sem entrar muito em meandros de definições, de conceitos, sem puxar muito para o meu lado mais acadêmico. Mas acho que essa é a definição que a gente consegue trabalhar com ela bem. Perfeito. Então você tem a questão da geração, absorção, ou seja, um organismo quase vivo ali que opera. E, Patrícia, quando a gente olha para o contexto do ecossistema de inovação aqui do Sul Fluminense, como que você entende? A gente está organizado? Como estamos? Qual é a leitura aqui do nosso contexto? Sobrou para mim, Não, primeiro eu queria agradecer o convite e, assim, estou super feliz que eu estou com 2 influencers, da inovação, na região, o professor Marcelo e o Daniel. Então, acho assim, até pegando essa definição e pensando numa coisa mais vindo da biologia, questão do ecossistema, a gente vê que existem os atores, que existem esse potencial de relações, mas elas não necessariamente acontecem. Então, o ecossistema ainda não existe de fato. Claro que existem, ligações existem, mas a gente, e aí eu vou discordar um pouquinho do Antônio Brito falando da coisa orgânica, porque o orgânico ele tem que ser desenhado. Então, assim, pensando que o meu lado é educação, eu sempre vou puxar para a formação de pessoas e desenvolvimento de habilidades e competências. É como a agricultura, por exemplo. Então, dentro da educação, a gente pensa que a gente está no modelo monocultura. Então, a gente pensa que todo mundo é pé de café e trata todo mundo igual e acha que dali vai sair algum tipo de inovação, alguma coisa diferente. E não vai. Então, a gente tem que pensar mais no agrofloresta. Mas a agrofloresta não é simplesmente deixar a floresta sozinha ali. Você tem que pensar, você tem que desenhar o ambiente para os processos acontecerem. Então, é nesse sentido, acho que a gente precisa pensar nisso. O que está faltando para a gente fazer esse desenho, porque atores a gente tem. Então, a gente tem, só não está acontecendo realmente esse ecossistema vivo.
De fato, a gente tem universidades de referência na região, a gente tem empresas de referência, a gente tem o próprio cluster, né, indústria automotiva e diversas outras indústrias, mas parece que elas ainda não há uma conexão, né, muito direta, né? E aí, Marcelo, pensando nesse contexto, a gente tem, né, a leitura temos os atores, mas eles ainda não estão conectados, né? E o que talvez pudesse explicar essa falta de integração maior entre esses atores, né? Por que a gente ainda não tem uma articulação tão efetiva? É uma pergunta difícil, né? Mas sim, falta liderança, confiança, né? O que falta? Comunicação, né? O que falta para tentar quebrar um pouco essas barreiras, né? Daniel, essa aí a gente pode ficar até amanhã aqui, eu tenho até às 22 horas, assim, para a gente conversar sobre isso. Mas, assim, de uma forma muito resumida, esse não é um problema local nosso. Esse é um problema de países de desenvolvimento tardio, né, onde o sistema de produção, a industrialização foi tardia, foi feita com tecnologia estrangeira, e o sistema de inovação também é tardio. Então, quer dizer, o Brasil tem essas duas características. A gente construiu dois sistemas que não se comunicam, porque eles foram construídos com lógicas distintas, né? Quando você olha para a Alemanha tem lá os institutos Fraunhofer, que foi criado para atender a indústria, quer dizer, já é uma coisa conectada pela natureza, né? Quando você olha as unidades de pesquisa, que é hoje o que a gente tem aqui do modelo da Embrapi, quer dizer, é um modelo que copia o Fraunhofer, que é um modelo que já tem nos Estados Unidos também. Quer dizer, a indústria ela se aproxima da universidade porque ela tem demandas, né, e a universidade se molda, né, se prepara para atender essas demandas. Quando você tem dois sistemas que são criados com lógicas distintas, você quebrar isso é uma geração, né? Então, quer dizer, a gente tem um processo industrial aqui na região dos anos 40, depois tem uma segunda leva dos anos 90, com decisões exógenas, né, com decisões de investimento exógenas, top-down, né? A gente querer transformar isso agora num ecossistema onde os atores dialogam, que estão no mesmo nível, é complexo, né? Estamos fazendo? Estamos fazendo. Na velocidade que precisava? Não. Né? Tá? Vou parar por aqui, mas não é simples. Tá? É quase que uma falta de uma percepção endógena mesmo daquilo que é o propósito, talvez, que foi discutido, que o Antônio trouxe, né? E a gente tentando, né, conectar pontos que não nasceram com a visão de estarem conectados, né? Você também tem essa percepção, Patrícia? Sim, voltando no desenho, o sistema não foi criado, desenhado para ver essa conexão. Então, é isso, né? Então, no fundo, a gente acaba caindo no problema de cultura, né? Então, você criar uma cultura de inovação dentro desses locais e que se conectem de alguma forma. Isso é extremamente difícil quando você já tem aquela cultura arraigada, né? Vou até pegar um ganchinho aí, que é... Quer dizer, na verdade, a gente fala muito, né, de triple helix, de interação universidade, empresa e governo, e aí sempre entende isso como botar os atores juntos para conversar, né? Quer dizer, esse é o primeiro estágio, mas o segundo peraí, eu sou universidade, você, né, nós somos universidade, você é empresa, quer dizer, estamos aqui conversando, tá, aconteceu alguma coisa de inovação? Não, né? Quer dizer, então a gente tem que chegar a um ponto onde eu tenho uma pesquisa que te interessa, né, ou você tem um problema que a gente tem a competência para resolver, e aí as coisas efetivamente, né, aconteçam dentro daquela lógica de você estar gerando ou reorganizando um conhecimento existente, ou gerando um conhecimento novo, e resolvendo um problema real, e que aquilo vai se refletir em nota fiscal, né, em geração de valor lá no final. Né? Acho que é por aí, né, Patrícia? Não, então, mas a geração de valor é um pouquinho mais, né, mais complexa. Porque aquilo que você falou, como os objetivos são diferentes, a geração de valor para a universidade é uma, geração de valor para a indústria é outra. Né? Então, a gente está com um modelo de universidade muito voltado para a geração de artigo, para a criação, né, de impacto, para conseguir... Ou seja, está muito longe dessa lógica da produção, né? De gerar esse outro tipo de valor. Então, e para piorar ainda, a gente está com uma crise geracional, né, que foi falado aqui, enorme, porque os alunos que estão entrando, eles sequer conseguem, né, nem dentro dessa lógica eles estão, né? Então, a gente está no impasse mesmo. E, de novo, a gente precisa desenhar esse ambiente, desenhar processos, não top-down, desenhar né, desenhar junto com as pessoas, com os atores, porque, senão, isso não vai ser de uma hora para outra, isso vai ser criado. E pensando nesse cenário, né, a gente falou mais cedo, temos
indústrias, temos as universidades, né, tem o poder público, as prefeituras que começam a se mobilizar também. E aí, Marcelo, você trouxe essa visão de que não basta só sentar e conversar também, esse é o primeiro passo, de fato, né? Mas como fazer que até o primeiro passo seja dado, né? Eu estou perguntando assim, de fato, os atores eles existem, mas onde eles vão interagir? O que vai promover a interação entre eles quando a gente olha para esse aspecto regional? É necessário que haja uma instância para que isso seja feito, ou seja, sei lá, uma própria agência de desenvolvimento regional cumprindo esse papel de trazer os atores para uma mesma mesa, para que eles entendam como esses pontos podem ser conectados, ou existe uma outra forma de se fazer isso que seja menos centralizada no poder de âncora, talvez, de alguma instituição, né? Isso pode vir a partir de um exemplo, ou tem que partir de algo que tenha a força suficiente para gerar essa mobilização. Ou seja, é uma pergunta difícil, né? Mas como promover essa interação, já que ela não ocorre, né? É uma instância, é um lugar físico? Não, são eventos, assim, é um processo. Quem poderia puxar isso, né? Tem uma, vamos dizer assim, uma discussão na literatura, né, de orquestração de ecossistema, né? E a gente vem vendo movimentos até no Brasil de criação dos chamados pactos de inovação, pactos para a inovação. O exemplo mais conhecido está em Porto Alegre, que é o Pacto Alegre, né, que começou por um movimento das universidades, né, mas isso aí acho que vai muito da característica regional, né. Eu estou aqui na região, não sou daqui, mas estou aqui há quase 20 anos e sempre estou participando desses fóruns, eventos, reuniões, e a gente vai e encontra basicamente as mesmas pessoas, né? Mas eu acho que agora, até com o processo de criação da ADR, eu acho que a gente chegou num nível de maturidade esse fórum já está aí, já está colocado, né? Acho que as prefeituras também amadureceram, se aproximaram, né? Porque o poder público municipal, em geral, ele não está na pauta dele, a discussão de inovação, a visão dele de desenvolvimento ainda é aquela visão antiga, né? Mas eu acho que isso vem mudando também, tá? Acho que é isso, né? Precisa, né? Como a gente já tinha falado, a tal da tripla, quádrupla, né? Quíntupla hélice. Só que a gente precisa do poder público junto, fazendo essa política pública, e não política de governo, sim uma política, né, pública de Estado. A gente precisa, né, desses outros atores conversando, mas a ADR tem um papel importantíssimo, como a gente vê, né, em todos os eixos, né, de ser um papel apolítico e, né, apartidário, de fazer essa liga. Mas eu acredito muito no que a gente estava brincando ali, conversando sobre atuação meio hackear o sistema, né? Pequenos núcleos, assim, né? A gente brinca dos núcleos rebeldes. Então, vamos pensar, por exemplo, a gente tem um vírgula aqui, que é claro que ele existe porque existe o grupo, o interesse da UF, existe a DR, existe a Rio Sul Valley, existe o poder público dando apoio, mas ele está, digamos assim, ainda está aqui, né, em Volta Redonda, nesse pequeno ecossistema aqui de Volta Redonda. Então, talvez assim, a gente pensar em multiplicar esse tipo de iniciativa, né, só que elas conversem de alguma forma, né, com alguém desenhando essa conversa, né, que poderia ser, por exemplo, a DR fazendo esse papel. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar nesses pequenos núcleos, né, núcleos de formação, realmente, para criar essa cultura de inovação, mas que promova essa conversa, né? E você citou o Vírgula, né, que é uma iniciativa recente, acho que vocês todos aqui conhecem, mas, Marcelo, se você puder contar um pouco o que é o Vírgula e como que você enxerga o papel que ele hoje está desempenhando, né, qual o potencial, e aí a gente tem duas questões, né, tem o potencial dele contribuir diretamente nas próprias iniciativas, mas também tem o potencial de gerar os desdobramentos, ou seja, os outros locais observando o que o Vírgula está se tornando, né, tentarem replicar os modelos, né, e termos novas iniciativas, ou seja, ele servir de referência para outras ações, né. Mas se você puder contar um pouco o que é o Vírgula e como que você enxerga esse potencial dele. Prometo fazer isso rapidamente também, porque senão a gente fica aqui um tempão contando história. O Vírgula, na verdade, é uma iniciativa que nasce no período da pandemia, né, muito pela figura do Sérgio Sodré, né, que todo mundo conhece, que é o atual secretário de Desenvolvimento aqui de Volta Redonda. Né, na verdade, tinha na mesa do Sodré uma série de projetos, de iniciativas distintas, né,
pele metal mecânico, parque tecnológico de não sei quem, parque tecnológico do outro, centro de inovação de não sei quem, né? E a gente começou a ter uma aproximação para conversar um pouco mais sobre esse assunto. E participou disso o Ricardo Leal, que é o diretor da Agência de Inovação da UF, e eu, né, que sou teoricamente um especialista nesse assunto, né? E a gente acabou tendo a ideia de fazer um hub, começar com um projeto que ele fosse simples, né? Então, não adianta pensar o parque tecnológico, na verdade, é o final de um processo, né? E você precisa ter muita massa crítica, muito investimento para isso, né? Vamos começar do começo, né? E o começo passa por disseminação de cultura empreendedora, missão número 1 do Vírgula, por isso que a gente está dentro do shopping, né? Se fosse para fazer outra coisa, a gente estava dentro da UF, estava aqui dentro, né? Não, estamos lá no shopping, para a pessoa passar, olhar, ver, não sei o que é isso, porcaria é essa, vou entrar ali, a gente trabalha com startup, com empresa, tem curso, tem formação, etc. Segundo, tem um elemento que não está muito na nossa missão, mas que a gente faz, formação de mão de obra, né? Ou pelo menos abrir alguns canais para essas novas tecnologias que estão vindo aí. Ok, né? Tem uma missão muito clara, que é apoiar a formação do ecossistema. Nós não nos arrogamos o papel de ser o ecossistema, nunca seremos. Não é a proposta. A gente vê muito mais a ADR como o nucleador do ecossistema de inovação, né, do que a gente. A gente é só um hub, nós somos pequenininho. Tá? E, por fim, acho que a missão mais, talvez a mais difícil, mas a mais tangível e a que mais dá resultado, é apoiar empreendedores a gerar negócios. Né? Então, a gente vem com os programas que a gente chama de vírgula startup, programas de aceleração, de residência. Nós estamos, inclusive, né, fizemos 3 anos semana passada num evento, aí vários de vocês estiveram lá. Eu, infelizmente, não pude estar. Estava num congresso apresentando o vírgula. E a gente está com um programa de aceleração aberta, né? Abrimos o edital no dia 19, agora para iniciar ano que vem. Estamos com o nosso primeiro edital de residência aberto também. Quer dizer, a gente aí nesses 2 anos de vírgula startup, a gente atendeu mais ou menos aí 20 empreendimentos. Estamos com 3 chegando nessa fase de residência, né? Já estruturados, faturando. Quer dizer, se a gente não tiver empresa, não tiver empreendimento, não tiver a inovação, né, no mercado, de fato, nada está acontecendo. Né? E isso tem um efeito catalisador, né? O exemplo tem um efeito catalisador muito grande. Né? Quando a gente pega uma empresa dessas que está iniciando, bota para conversar com o Daniel, que tem, né, mais experiência, com outros empreendedores, e tem um efeito enorme para dentro das nossas próprias organizações. Né? Então, só para finalizar, o Vírgula é um consórcio, formalmente, de 6 entidades, né, usando a lógica da Triple Helix, 3 acadêmicas, né, FOA, UGB e UF, o SEBRAE e a CDL como, né, a representação do setor produtivo e a Prefeitura como a representação de governo. Óbvio que tem muita coisa para a gente fazer ainda. Né? Na volta você me pergunta aí que eu vou jogar mais algumas coisas aí no ar, que eu também, né, a gente vinha conversando com a Patrícia aí. A gente tem algumas ideias em comum, algumas percepções em comum aí sobre, vamos dizer assim, necessidades para a região. Inclusive a incubadora, né, que a gente tem na UERJ, deixa eu fazer meu jabá também. Para quem sabe o que é jabá, né? Porque a galera mais nova não tem ideia. A gente tem uma incubadora de empresas, e inclusive ela recebeu, né, nesse evento do Vírgula uma homenagem, né, uma menção muito bacana. E temos também lá na UERJ um laboratório de inovação, um laboratório maker, mas é um laboratório que tem esse papel, digamos assim, é uma pré-incubação dentro da universidade para tentar incentivar a gerar ideias inovadoras. Mas, para isso, a gente precisa do solo fértil, né, de novo. Aí a gente volta no que o Vitorino falou sobre a educação. A gente precisa preparar a educação básica, a gente precisa preparar esses jovens que estão chegando ali, para a gente ter onde semear, porque senão não vai adiantar. A gente pode ter milhares de vírgulas e grandes projetos e, né, várias coisas desenhadas, se a gente não tiver as pessoas, como todo mundo aqui falou, a inovação é feita por pessoas. E a inovação precisa ou seja, a inovação, se não gera valor, não é inovação. Né? Então, tem que gerar valor, mas precisa das pessoas para gerar valor para e com, né? Para elas fazerem junto. Então, eu acho que a educação, aí puxando a sardinha aqui para o meu lado,
essa mudança de cultura, essa disseminação dessa cultura de inovação, ela precisa ser tratada desde lá da educação básica, só que precisa ser tratada com muito cuidado, com muito, né, entendendo o que é valor, entendendo o que é geração de valor aí, né? Então, eu acho que a gente precisa se reunir, conversar, agir de uma forma mais estratégica e contando com a DR aí para ajudar a gente nessa dança. Bom, de fato, então, assim, resumo aqui, né? O terreno é árido, né? É difícil, a gente tem algumas iniciativas boas, né? Uma visão de tentar conectar, mas falta talvez os mecanismos e os ambientes para essas conexões. O vírgula ele vem como quase que uma iniciativa contra-intuitiva, no sentido assim, existe demanda para o vírgula, só que se eu não crio vírgula, não há demanda que ele vai absorver, né? É quase que a lógica, assim, o que deve vir primeiro, né? E é claro, a educação, que acho que é uma visão de longo prazo para você poder germinar isso, mas é difícil sair do lugar quando você tem pouco, né? Porque você precisa desse movimento e dessa força. E aí, Patrícia, né, eu queria até aproveitar a sua visão mais crítica das coisas, mas quando a gente pensa no papel que o Vírgula cumpriu, né, de talvez ser uma primeira iniciativa regional, do ponto de vista de um poder público, de instaurar um ambiente ali de inovação, entendendo ainda que existe essas condições pouco favoráveis, né? O que você entende que poderia fazer com que esse modelo fosse replicado? Primeiro, né, ele deve ser replicado, e eu acho que sim, porque você comentou antes, que eu achei muito interessante, dos pequenos núcleos de inovação como um primeiro caminho, né? Mas como que a gente consegue potencializar esse movimento que veio do vírgula e já vem desses outros atores que até então tinham iniciativas isoladas, né? Eu acho que aproveitar, né, esse movimento, essa energia que foi criada ali, aproveitar que aqui a gente tem uma comunidade, tem que trazer os jovens, porque senão a inovação, ela morre, né? Então, assim, a minha preocupação é essa, a gente precisa trazer os jovens, a gente precisa entender como gerar valor para esses jovens, passarem a prestar atenção nisso. A gente está numa crise, por exemplo, a gente está falando aqui de indústria, né? A professora Karina ali, que está filmando, ela é professora da UERJ há muitos anos, e a gente está comentando o baixo interesse da juventude por essa área. Então, assim, é muito preocupante, né? Não, nem tudo, a gente precisa de engenheiro, mas a gente precisa de muito engenheiro para gerar inovação e gerar qualidade na indústria. Então, a gente tem muita coisa com que se preocupar. Porém, como você disse, a gente tem que começar pequeno, pensando de uma forma, né? E experimentando. Então, assim, pensar em jogar, com o apoio da Rio Sul Valley, pegar o vírgula e colocar não necessariamente mini vírgulas, né? Não é criar uma franquia, porque a gente está indo contra a ideia de inovação né, e só de replicabilidade, não é isso. Mas é mostrar esse modelo, criar modelos, né, pequenos núcleos nas universidades, nas escolas técnicas, e aproveitar esse poder, né, do Rio Sul Valley, essa coisa da comunidade, que eu acredito muito nisso. Eu acho que a comunidade é o que vai fazer essa roda girar para ter esse terreno fértil. Deixa eu pegar um gancho aqui dela até, porque a gente até tem discutido isso internamente, né, com os parceiros, com a própria, um pouco com a DR, com o William, que está aí, lá com o pessoal do Sebrae, né? Está começando a vir uma demanda para a gente, assim, poxa, vocês fizeram aí, está funcionando, está legal, como é que é a relação entre os atores? Pô, a gente quer fazer em Piraí, quer fazer em Resende, né? Aí a gente fala assim, vamos fazer a franquia do vírgula, né? Mas assim, a gente já sabe que isso não funciona, a franquia, né? Por quê? Porque o modelo ele é bottom-up, né? Ele envolve os atores locais. E é difícil esse processo. A gente sente lá, né? Nós temos assuntos em pauta assim, que ficam um ano em pauta. Por quê? Né? Estou abrindo coisas aqui até que eu não deveria estar abrindo, né? Mas a gente está num ambiente que pode falar isso. Porque às vezes demora um tempo para todo mundo chegar na mesma página, né? Porque os interesses das instituições, eles são distintos, né? Cada uma tem o seu objetivo, né? Então, às vezes, o CDL tem uma visão sobre o assunto, com a visão mais empresarial, a universidade, tem outra visão, leva um tempo para a gente ajustar, né? É normal isso, né? Às vezes a gente tem que se blindar do jogo político, seja interno, né? A universidade pública tem uma política pesada, a prefeitura também. Quer dizer, então a gente tem que se blindar dessas coisas, né? E criar um ambiente que seja realmente
de troca de conhecimento, de confiança. E aí tem 3 elementos que a gente fala muito, que é inovação aberta, que é exatamente a questão do fluxo do conhecimento, né? Governança colaborativa, que é um tema muito pouco falado no Brasil, mas que é a base para que essa confiança seja criada, e o Triple Helix, que está aí na moda, mas que, né, Triple Helix pode ser quádruplo, quinto, pode botar quantas hélices quiser na história, mas que as pessoas também entendem muito só uma parte dessa teoria, né? Ela é mais complexa do que só botar todo mundo sentado na mesma mesa, né? Mas acho que é isso. A gente entende também que talvez possa ser uma missão conjunta, né, do Vírgula com a ADR, com talvez as prefeituras, de começar a pensar em alguns pilotos desse tipo. O que eu falo, Vírgula até hoje é um piloto, né? É igual o Google, nenhum produto do Google está pronto, todos são betas, né? A gente está o tempo todo fazendo teste, experimentando coisas, algumas dão certo, a gente conta, vem aqui no evento, conta, outras não dão muito certo, a gente não conta, né? A gente repensa, entende, né? E é isso. Acho que talvez seja um caminho, né? Só me alongando um pouquinho, né? A gente vê, por exemplo, alguns pontos que a gente ainda não teve força para entrar, né? Porque nós somos poucos braços, apesar de seis instituições. Por exemplo, a questão do capital de risco na região, né? É inexistente, é nulo. Né? E aí como é que você fala de startup, de botar dinheiro em startup, de fazer, né, a aceleração tracionar, né, se você não tem esse ambiente? Né? Então, por exemplo, a gente, né, já deixa que a gente podia deixar um espaço para fazer um evento, uma discussão, trazer um especialista, né, alguma coisa nessa área, né? E várias outras coisas. Mentoria, a gente vem conseguindo trabalhar isso lá no Vírgula, né? Rio Sul Valley também está com uma iniciativa. Quer dizer, então assim, a gente tem está caminhando, mas também não é fácil, porque a gente vê que os mentores, às vezes, também não têm o mesmo nível de maturidade e experiência de outros ambientes que já estão mais avançados, né? E aí a gente tem que lidar com isso, tá? Os empreendedores também, né? Quer dizer, às vezes, as ideias de empreendimento ou os problemas que geram os empreendimentos ainda também estão num nível de maturidade raso, né? E aí o amadurecimento do ecossistema como um todo vai permitir que venham coisas, né, venham ideias e projetos, iniciativas mais profundas, né? E aí a gente não vai fazer isso sozinho, né? Na verdade, todo mundo tem mais gente tem que entrar nesse jogo. Perfeito. Agora eu vou trazer uma, que eu acho que é polêmico, Patrícia, mas porque você comentou sobre a questão de governança, né? Em muitos momentos a governança é fundamental e a transparência de governança. Faz sentido, e como que a gente pode criar mecanismos de governança regionais voltados à inovação, ou seja, um papel que uma própria DR ou algum agente poderia cumprir, ou que aí a gente tende para um movimento que ele é um pouco centralizador, ou não deve haver esses mecanismos de governança mais regionais e deve ser um processo mais anárquico, orgânico, ocorrendo, né? Onde está o limite ali, né? Acho que é pergunta de milhões, né? É difícil. Porque é isso, se você não tem essa maturidade e você deixa somente para a própria, né, o ecossistema se auto-organizar, isso não vai acontecer. Então, realmente, você precisa ter, mas tem que tomar muito cuidado no desenho dessa governança para você não engessar, né? Aliás, Patrícia, só pegando teu gancho, para quem quiser estudar o assunto, o projeto de Petrópolis, de TI, né, ele existe, está aí, mas ele nunca atingiu o potencial que ele poderia ter atingido, porque ele teve problemas de governança seríssimos há 20 anos atrás, quando ele estava decolando, né? O desenho estava errado, deu problema, uma pessoa-chave do processo morreu, faleceu, e isso desarticulou completamente o projeto, né? E levou 10 anos para conseguir se rearticular. Isso é um grande perigo. Mas talvez pensar, você tem um desenho, mas você tem uma coisa descentralizada. Quanto mais descentralizado, melhor, né? Vamos criar uma DAO. Não, eu imaginei que... Não, e a gente citou mais cedo aqui, a Patrícia trouxe primeiro a Rio Sul Valley, né? A Rio Sul Valley, ela cumpre um papel fundamental aqui na região, e aí eu vou convidar o Gabriel até para contar um pouco da Rio Sul Valley, o que é a Rio Sul Valley, e depois a gente traz para a discussão um pouco desse papel que ela cumpre aqui, né? E acho que ela diz muito sobre essa visão descentralizada
e de como as pessoas motivadas por um mesmo tema se unem. Bom, pessoal, já conheço alguns rostos por aqui, né? Alguns eu fui aluno. A Rio Sul Vale é uma iniciativa que surgiu em 2016, então eu sou a 4ª geração de líderes, né? Dentro do que a gente chama, dentro dessa construção. É uma comunidade voluntária de pessoas que são apaixonadas por empreendedorismo e tecnologia. Então, eu trabalho na Embedo, né, e me disponho em horários fora do meu trabalho para atender empreendedores, pessoas que estão nessa jornada, né, junto com outras pessoas que trabalham em outras instituições grandes, tipo iFood, Itaú. Né? Então, essas pessoas se aglomeram ali para passar esses conhecimentos que trouxeram a gente para dentro da nossa jornada profissional adiante. Né? E hoje, né, a Rio Sul Vale tem um pouco desse papel que ajuda a aglutinar um pouco essas entidades. A gente acaba sendo um território comum, né, dentre prefeituras, instituições, e a gente sente a mesma dor que vocês. Né? Como é que a gente acende essa centelha? Porque essa centelha já foi fogueira no passado. Sabe? A gente já teve iniciativas no passado que antes da pandemia eram muito, muito fortes. A pandemia quebrou um pouco disso, acho que para todo mundo. Né? E como é que a gente acende isso pós-pandemia? Né? Esse movimento que agora incomoda, que todo mundo está aqui, umas 3 horas já conversando sobre tecnologia e empreendedorismo. Acho que é a pergunta de milhões. Né? A gente tem discutido com outras comunidades a nível nacional muito sobre essa vocação de territórios. Então, hoje aqui a gente tem mais ou menos 12 cidades. Né? Cada cidade acaba tendo um pouquinho da sua própria vocação, mas se a gente olha para o Vale como um todo, né, a gente é diferente da região dos lagos. A gente é diferente de outros territórios, da região metropolitana, por exemplo. Então, acho que é muito desse olhar, né, olhar para os municípios e tentar tirar o melhor deles, olhar essas instituições e ver quem são os rebeldes, né? E a gente, a partir desses rebeldes, multiplicar esse conhecimento que me move todo dia, me leva aos finais de semana a ficar fazendo mentoria até 11 horas da noite, sabe? É um pouco sobre isso. Então, acho que eu volto a pergunta para vocês, né? Como é que vocês acham que a gente pode contribuir dentro desse cenário? Excelente, porque acho que do que tudo que nós falamos aqui, né, o diagnóstico é, ok, temos os atores, temos iniciativas, falta essa conexão, o terreno ele é mais árido, mas a gente vê uma Rio Sul Vale surgindo, por exemplo. Acho que o cluster é um exemplo legal também, porque se você pensa em indústrias que no mercado podem estar competindo, mas elas, por interesses comuns, elas se unem para debater aqueles temas que são importantes e comum a todas, né? Seja acesso à mão de obra, questões de políticas públicas, né? Mas aí entra um pouquinho que o Marcelo falou, que eles têm a mesma lógica. Quando você coloca atores com objetivos e lógicas diferentes, a coisa é muito mais complexa. Né? No caso, a universidade, a empresa, Com certeza. o público, o empreendedor. E partindo dessa lógica, como que a gente poderia... Porque ainda há uma dificuldade, até, né, você pensa assim, a gente tem hoje, quando a gente pensa a região aqui, né, diversos municípios com potencial. E ainda uma dificuldade até desses municípios sentarem no espaço comum e discutirem iniciativas articuladas, né? Mas não só isso, as próprias universidades também, as empresas, as poucas ainda, algumas restrições quanto a isso. E quando a gente tem essa visão que há uma competição quase, né, fica muito difícil criar esses espaços comuns, né? Bom, eu acho que não existe uma resposta, obviamente, eu não espero uma resposta disso, mas vocês enxergam também essa falta, talvez, e aí existe a falta de articulação, esse é um problema, mas também uma falta de uma visão mais aberta para cooperar? Sim, total. E isso você só ganha experimentando. Você nunca vai ter aquilo que você nunca vivenciou. E talvez esse tipo de... Lá no nosso microcosmo, né, tem uma incubadora, tem um Lab Ideias, um pouquinho maior, né, no caso, vírgula. Você ter esses espaços que criam experiências onde as pessoas vão entender outro tipo de lógica, outro tipo de cultura, isso começa a mudar, virar a chave, entendeu? Com certeza, e aí eu acho que a experiência nossa do Vírgula, né, das instituições acadêmicas mostra exatamente isso, né? A gente já tinha, pelo menos, né, tirando o chapéu do Vírgula, falando como UF, a gente já tinha uma percepção que não havia competição. Por quê? Quer dizer, vamos olhar a realidade, né? De cada 5 jovens entre 18 e 24 anos que deveriam estar na universidade, só um deles está. Né? Então, assim, tem um mercado monumental para todos nós crescermos. Então, quando um mercado que tem potencial para crescer, para que a gente vai ficar competindo?
né? Quer dizer, então assim, pelo menos as três que estão aqui mais próximas, né? Com a UERJ também, como é pública, a gente também nunca teve essa percepção de competição, né? Mas existe percepções culturais distintas, né? Eu ouço dentro da minha própria instituição assim, pô, mas você está fazendo projeto com a FOA e com a UGB? Eu falei, eu não estou competindo com eles. Nós vamos montar medicina aqui? Não vamos. Na UF? Não vamos. Então, a FOA tem, peraí, vamos aproveitar o que tem lá, né? Vamos lá no campus, vamos aproveitar o espaço, vamos aproveitar a estrutura e vamos fazer coisas juntos com eles. E tem sido uma experiência muito enriquecedora de você descobrir que às vezes tem os mesmos problemas, né? Essa dificuldade que a gente tem de trazer empreendedor para o programa de aceleração, né? Então a gente vem mudando os cursos de graduação. Rafael, que está ali sentado, dá disciplina de projeto empreendedor, fala para os alunos, olha, esse candidato está lá no edital, eu faço isso, né? Você faz isso, né? Então, assim, a gente vê que os problemas são muito similares, né? Que a gente vem buscando soluções, às vezes, sozinho, e que compartilhando fica mais fácil resolver, tá? Então, assim, do ponto de vista da universidade, eu acho que avançou muito isso, melhorou muito, tá? Eu já ouvi coisas do tipo assim, a gente tem, às vezes, os eventos e tem as logos das instituições. Ah, mas por que o da UF não está na frente? Eu falei, porque não está, não é sempre que vai estar. Nós somos 6, cada hora vai estar um na frente. Né? Então, assim, essa mudança cultural para dentro também da própria instituição, ela não é fácil. Né? Porque a gente fica muito olhando para o próprio umbigo, né, o tempo todo. Tá? Muito bom. Eu acho que, do ponto de vista da discussão do tema, assim, excelente. Queria até abrir para perguntas antes da gente fazer um fechamento aqui. Por favor, senhor presidente. Eu não quero perguntar, não. Eu preciso falar, porque nós fomos citados aqui o tempo inteiro. E foi excelente o debate de vocês. Primeira coisa que eu queria pontuar é o seguinte. A ADR, a missão dela é articular ações com os atores estruturantes da região, buscando o desenvolvimento. Nós não pretendemos e não queremos ser o protagonista. A gente é o palco. Para os atores estar no palco, fazendo toda essa conexão em busca daquilo que está ali, que é comum. O eixo tecnologia nosso é um eixo que já teve 3 versões de agenda. Uma escrita em 2018, outra escrita em 2020 e outra em 2022. Os outros 3 eixos, a agenda é a mesma desde 2018 e ela foi melhorando, entrando outras ações ali na agenda. Então, assim, a DR está aberta para o UERJ, para o laboratório, para o Vírgula, para a UF, para a Rio Sul Vale, para as prefeituras. Hoje a gente está tendo aqui, nós estamos indo para o encerramento, a gente teve aqui 2 pessoas da área de saúde, 2 pessoas da área de indústria, 2 mecanismos, né, 2 entidades aqui do mecanismo do ecossistema. Por que a gente não faz isso mais vezes? Por que a gente não faz isso regularmente? Então, uma outra premissa que tem a DR, por exemplo, a gente está aqui já há 6 anos cumprindo essa nossa agenda. Eu gosto muito de citar o município de Piraí. Lá passou o Luiz Antônio, que esteve com a gente aqui, prefeito, Tutuca, o doutor Ricardo, e agora está o Pezão. Todos os 4, um foi adversário do outro, tal, não tem problema o partido. Todos os 4 apoiaram as ações da DR que está sendo feita dentro do município. Então, para a gente, isso que o Marcelo falou, a logo de um está na frente, de outro está ali, nós fomos treinados para isso daí, é 0, né, Fernando? É 0 isso daí. Então, o que acontece? A gente está aqui, um palco aberto para vocês. Eu acho que o eixo tecnologia ele já tem uma reunião mensal, mas falta os atores participarem dessa reunião com a gente, para a gente estar buscando fazer coisas, gastando menos energia e todo mundo indo na mesma direção. Então, acho que é um caminho que pode ser, né, a gente já iniciou isso, mas ainda de forma acanhada. Nós
trabalho é 100% voluntário. A gente não tem uma colaboradora, né? Mas a gente vem conseguindo fazer entregas. Fazendo uma analogia, por exemplo, no eixo mobilidade, quando você tem alguma dor mais específica, as coisas tendem a acontecer mais fácil. Nós estamos agora diante de um problema grande, que é a concessão da 393, o governo decretou caducidade, a rodovia está lá largada e o governo está estudando uma modelagem nova para a rodovia. Aí a DR está lá tentando cumprir o papel dela. Uma prefeitura não quer o pedágio aqui, a outra não quer o pedágio lá, uma quer isso aqui, outra quer... Não tem problema, mas a gente está organizando a ideia com todos para levar junto para o governo federal. Nós já tentamos um caminho ou outro. Antes de ontem, a gente estava alinhando ali uma outra articulação para poder buscar esse resultado. E vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, essa tentativa e erro, eu acho que dentro do eixo tecnologia também, a gente já vem tentando, errando, mas eu acho que hoje aqui é um dia, vai ser histórico, acho fundamental e muito importante que essas instituições, a Firjan que está aqui, o Sebrae que está aqui, né, a FOA, também participem junto com a gente lá para a gente coordenar essa liderança. Né? Não tem um manda-chuva aqui, mas tem todo mundo junto para a gente buscar um caminho comum. Tá joia? Então a ADR está aí de portas abertas para vocês. Excelente, excelente, Pérez. Mais um? Opa, vamos lá. Boa tarde, eu sou a professora Ana Paula e hoje a gente falou aqui, né, de diferentes áreas de tecnologia e a Patrícia trouxe uma provocação que é a questão dos jovens estarem chegando na universidade desanimados, desestimulados, e são esses que vão fazer, né, a inovação. Então, a gente sabe dos atores envolvidos, né, que a gente precisa de governantes, da indústria, da universidade, mas não está na hora da gente não só pensar nesses gestores, mas ir lá no menino, começar a incentivar, a discutir isso, lá no ensino médio, com fóruns como esse. Né? Hoje a gente está aqui, quem está nessa sala somos todos pessoas que se interessam, né, por inovação, por tecnologia. Mas, às vezes, esses meninos, embora estejam o tempo todo ligados, eles não têm essa ideia do que é inovação. Então, não está na hora de a gente ir lá, ir no chão da escola e promover essa discussão com os meninos e não com os gestores? Posso só falar uma coisinha rapidinho que a Ana Paula falou? Que é importantíssimo isso, e aí eu provoco a Rio Sul Valley, porque esses não vão querer me ouvir, não vão querer ouvir uma mulher que tem cara da mãe deles. Eles querem ouvir a juventude, entendeu? Então, é Rio Sul Valley que tem... A gente ajuda eles, né, eles fazerem isso. Mas uma outra coisa que é interessante, que se fala muito dessa geração, a geração que já nasceu digital. Só que a geração que nasceu digital como consumidora, para eles a tecnologia ainda é uma caixa preta. Eles não entendem de tecnologia. E a gente não vai conseguir produzir inovação sem abrir essa caixa preta. Então, de novo, a gente vai para a educação e para a formação de pessoas, entendeu? Porque a gente fica com essa ideia, eles sabem, não sabem, eles sabem usar, mas não sabem produzir tecnologia com isso. Foi ótimo o seu ponto. Vou pegar um gancho de lá e um gancho de cá. Nós tivemos que botar de novo o curso de Excel no primeiro período, porque os alunos que estão chegando não sabem o que é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque eles não usam o computador mais, só usa celular. Então, acho que ela deu o diagnóstico perfeito. A gente tem um problema educacional sério que se reflete no perfil, né, do aluno que chega para a gente na universidade. Eu entendo que a pirâmide do financiamento da educação, para ser bem sucinto, precisava ser invertida. Porque hoje o grosso do dinheiro está no sistema superior, né, e ela precisava ser invertida. E aí tem um outro problema. Para você melhorar esse perfil do aluno, você precisa melhorar o perfil desse professor do ensino fundamental e do ensino médio. Né? Nós somos uma elite.
nesse ambiente, né? Professores de universidade, seja particular ou federal, mas nós somos uma elite nesse ambiente, né? Você vai olhar o professor que está lá no fundamental, pô,